Olá, tudo bem? Estamos aqui então para a correção das atividades do nono ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like se gostaram do vídeo e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tá certo? Quanto mais o vídeo subir, mais pessoas terão acesso, mais colegas de vocês de Minas Gerais terão essa correção. Beleza? Então, logo depois da vinheta, vamos a estas correções. Então, estamos aqui nas correções, as atividades então aqui da semana 1. Então, esse texto aqui falava, né, o poder transformador da empatia nas relações humanas, né? A gente colocar no lugar do outro, né? Imaginar, né, a cena com o outro, ok? Então ele já foi lido no vídeo de explicações. Vamos direto às perguntas, né? Qual é o assunto tratado, né? O assunto tratado é sobre o quê? Sobre a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Número 2, o que o autor defende nesse texto? Né? Ele defende que a habilidade da empatia precisa ser cultivada para que possamos encontrar soluções para os problemas mundiais como violência étnica, né? Racismo, esse tipo de coisa, né? Intolerância religiosa, a pobreza extrema, fome, abuso dos direitos humanos e aquecimento global. Ok? Gente, sempre lembrando que essas respostas são sugestões. Você pode ter colocado, né, a sua resposta e ela está certa também, tá bom? Desde que esteja, né, parecida com essas aqui, tá tudo tranquilo. Número 3, grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo, né? Poderia ter, né, grifado lá no texto, né, quem grifou, né? E eu transcrevi aqui as partes mais importantes, né? Mais importantes. As principais, fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive nos seus inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas, eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Tá bom? Okay. Número 4, relate uma situação vivida por você onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. Gente, é uma resposta pessoal, né? Não tem como, né, eu falar o que é certo e o que é errado. É só você contar aí, né? Quando que você usou da empatia, né? Você se colocou no lugar do outro ou uma pessoa se colocou no seu lugar, né? Então seria isso que vocês iriam colocar aqui, tá bom? Então, por exemplo, vamos dizer que tem uma situação em que o pessoal estava gozando de você, te enchendo o saco, né? Fazendo bullying com você, aí apareceu um amigo seu e defendeu você, né? Diante das outras pessoas. Então, se aconteceu alguma coisa nesse sentido, ou vice-versa, né? Você defendeu um amigo, vocês podem contar a história aqui, tá bom? Número 5, qual a importância desse sentimento, né, empatia, nas relações entre as pessoas? É muito importante se colocar no lugar do outro. Só assim saberemos como dar o apoio necessário a quem precisa, tá? Número 6, o que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Ele quis dizer que não somos isolados, né? Sozinhos como uma ilha, né? A ilha fica ali, né? Sozinha, separada de tudo, né? Solitária, né? Precisamos de alguém para compartilharmos nossas emoções, sejam boas ou ruins, né? Aquele ombro amigo, né? Ok? Beleza. Temos aqui um outro texto, né? O texto a seguir, leia o texto a seguir e responda as questões. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima, né? O quanto as redes sociais influenciam a nossa autoestima, tá bom? Qual o reflexo dela? Nós já lemos o texto, né, lá nas explicações, né? Vamos aqui então para as perguntas, né? Qual o assunto tratado nesse texto? Ele fala o quê? Fala da influência das redes sociais na autoestima das pessoas, tá? O quanto influencia. Tem muita gente que acha que a vida dela é ligada em rede social. Se a pessoa não deu um like para ela, se a pessoa não... É uma bobagem, né? A gente tem que viver a nossa vida, na verdade, e rede social é apenas um meio para a gente poder
se divertir, né? E não a gente achar que isso aí faz parte da nossa vida, que se eu não tenho amigos na rede social, eu não vou ter amigos de verdade. Isso não é verdade, tá? Número 2, transcreva abaixo as palavras-chave do texto, né? Então, redes sociais, autoestima, personalidade, insegurança, imagens irreais, mensagem, mensageiros, conteúdo, referência, qualquer outra palavra também vocês poderiam ter colocado aí, tá? Então, essas aí, né, são as mais importantes, né, que ajudam a guiar o texto, tá? Mas poderiam ser outras, tá bom? Número 3 aqui, né, classifique os trechos abaixo em informações principais, IP, informações secundárias, IS. Então tem lá, Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes, né? É uma informação secundária, né? Ela não é tão importante assim essa informação aí, né? Então apenas falando que são ferramentas interessantes. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A informação principal é uma notícia interessante, né? Uma coisa nova para a gente saber, tá? Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. É uma informação secundária, né? Agora, apenas 7% das comunicações dependem das palavras, mas 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Então, isso aqui é a informação principal, né? Tem até dados nela, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Número 3, leia o texto abaixo e responda as questões. Então, a gente tem um infográfico aqui, né? Deficientes no Brasil, né? Porcentagem, quantos milhões, Quais os elementos presentes no texto, né? Dados sobre casos de pessoas com deficiências no Brasil, né? Então, aqui, ó, são os dados, né? Quantos milhões? 3 milhões, 10 milhões, tá? Qual o número correspondente a 24% dos brasileiros com deficiência? Né? Tá aqui, ó, 45,6 milhões. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Deixa a informação mais fácil de visualizar, mais direta. Não fica mais fácil de visualizar os desenhinhos, tudo isso ajuda, não fica aquele texto, né? Aquela coisa que cansa, né? Aqui fica mais fácil da gente poder entender, né? O visual, né, fica melhor, mais direta. Número 4, né? Number 4, qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de haver apoio do governo e da sociedade em adaptações na educação, na saúde e no espaço público para os deficientes. Tá, gente? Uma sugestão de resposta. Qualquer outra resposta, né, você poderia ter colocado aí. Agora, transforme as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Isso aqui também é uma sugestão, tá? A resposta pessoal vocês poderiam colocar do jeito que vocês quisessem, tá? Dei aqui uma sugestão, ó. De acordo com o censo 2010 do IBGE no Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Dessas, 35 milhões são cegas, 10 milhões surdas, 13 milhões apresentam deficiência motora e 2,5 milhões de deficiência mental. O número total corresponde a 24% da população brasileira. Algumas delas apresentam um tipo ou mais de deficiência. Ok? Peguei, né, essa imagem aqui, né, e a transformei em texto. Tá bom? Aqui uma sugestão. Opa, terminamos aqui, né? Então terminamos aqui a primeira semana das atividades de correção do PET 4 do nono ano do ensino fundamental. Nossa, já estou errando tudo. Espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem like, que vocês compartilhem, né? Avisem os colegas que ainda não fizeram nenhum PET, né? Ou que estejam atrasados, que coloquem em dia, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana com a correção da semana 2 do PET 4. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.